Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para a leitura do livro de Levítico. E que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para compreendermos aquilo que Ele sempre quis nos ensinar. Capítulo 6: O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubou, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou o que achou-o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas e que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá ao seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, àquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua expiação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua pele, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares,
Estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimada. Capítulo 7. A lei da expiação da culpa. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa. O seu sangue se espargirá sobre o altar e em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta da expiação do pecado, assim será a oferta da expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se prepara na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também
Toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A lei do sacrifício da paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o sacerdote, por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeites, e os bolos amassados com azeites serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, que de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também
A espada à direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada à direita por sua porção, porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. E esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares e da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta da congregação e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no sacerdócio do Sinai. Capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos, com ele as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e a juntada de toda a congregação, a porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e o cingiu com o cinto lavrado entre o éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o unil e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e os vestiu as túnicas e os cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiras como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na frissura e o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura,
E Moisés os queimou sobre o altar, mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com o fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a espádua à direita. Também o cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor. Tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um coscorrão e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua à direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do azeite que estava sobre o altar e o espargiu sobre o Arão e sobre as suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou a Arão e as suas vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação
dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro para o sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e a oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue, e os pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com o fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhes entregaram o sangue, e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhes entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar e em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou,
e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Sereis santificado naqueles que se cheguem a mim, e sereis glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés, a lei acerca das coisas santas. Disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares restantes das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento da espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento terão com as ofertas queimadas gordura
para mover por oferta de movimento perante o Senhor, e o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: por que não comestes a oferta da expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o sangue para dentro do santuário. Certamente, a vez de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Muito bem, irmãos, paremos por aqui e daremos continuidade no próximo capítulo. Agora encerraremos com a oração do Pai Nosso, essa oração que Jesus Cristo nos presenteou com muito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, Jesus. Louvado seja Deus, Deus seja louvado para todos sempre. Amém. E que Jesus Cristo continue sendo o caminho, a verdade e a vida para todos nós eternamente. Até breve. Shalom.